Estoicismo. Epíteto. Epícteto foi um filósofo grego adepto ao estoicismo, que viveu a maior parte de sua vida como escravo. Embora suas obras sejam menos conhecidas hoje, em função de declínio de ensino da cultura clássica, Epícteto teve enorme influência sobre as ideias de principais pensadores durante quase 2000 anos. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Se dizem mal de ti com fundamento, corrige-te, caso contrário, ria. Procura limpar a vasilha antes de lançar nela seja o que for, quer dizer, antes de pregar a virtude, reforma os teus costumes. O que você ganharia em injuriar uma pedra que é incapaz de te ouvir? Pois bem, imita a pedra e não ouças as injúrias que te dirigem teus inimigos. Não te digas filósofo nunca, nem fales em máximas na presença de ignorantes, mas haja de acordo com essas máximas. Assim, num banquete, não ensines como é preciso comer, mas coma de maneira correta. Se alguém bebe muito vinho, não deverás dizer, é um erro. Melhor será que digas, bebeu muito vinho. Antes de teres conhecido a razão que levou alguém a agir daquele modo, como podes tu saber, se alguém agiu bem ou mal? E só desse jeito, não correrá o risco de fazer falsos julgamentos. A pessoa sábia é aquela que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila com as que tem. Sinais daquele que evoluiu: não insulta ninguém, não louva ninguém, não se queixa de ninguém, não acusa ninguém, nada diz de si próprio como coisa importante, e nunca afirma saber o que quer que seja. Quando embaraçado e contrariado, só a si próprio se responsabiliza. As ovelhas não vão mostrar aos pastores o que comeram, pelo contrário, depois de bem digerido o pasto, dão-lhes lã e leite. De mesmo modo, não deves desperdiçar entre ignorantes belas máximas, procura digeri-las e mostrá-las por meio de teus atos. Face a qualquer ação, pondera os antecedentes e as consequências, e só depois, mas só depois, começa a executá-la. Caso não procedas assim, grande será o teu ânimo no começo, dado que não cuidaste das dificuldades que a seguir se apresentam. Tempo depois, quando essas dificuldades, uma a uma, se apresentarem, abandonarás a tua tarefa de maneira vergonhosa. Nada de grande se cria de repente. Se não tens vontade de ser frustrado jamais em teus desejos, não desejes senão aquilo que depende de ti. Se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele, e se não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Bem como há uma arte de bem falar, existe uma arte de bem escutar. O homem sábio não deve abster-se de participar no governo de Estado, pois é um delito renunciar a ser útil aos necessitados, e uma covardia ceder o passo aos indignos. São as dificuldades que mostram as pessoas. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. As pessoas são movidas e perturbadas não pelas coisas, mas pelas opiniões que elas têm delas. Os mais severos e frequentes males são aqueles que a imaginação nos faz alimentar. Qual é a primeira coisa que deve fazer quem começa a filosofar? Rejeitar a presunção de saber. De fato, não é possível começar a aprender aquilo que se presume saber. O excesso de cólera engendra a loucura. O infortúnio põe à prova os amigos e descobre os inimigos. Quando você decidiu que uma coisa tem que ser feita,
e a está fazendo, nunca evite de ser visto fazendo-a, mesmo que uma multidão possa provavelmente julgá-la inapropriada. Pois se você não está agindo corretamente, evite o ato em si. Se estiver agindo corretamente, no entanto, por que temer a censura errada? Um adulador parece-se com um amigo, como um lobo se parece com um cão. Cuida, pois, em não admitir inadvertidamente, na tua casa, lobos famintos em vez de cães de guarda. Não te alongues a contar as tuas façanhas, nem os perigos que terás passado. Não podes querer que os outros tenham tanto prazer em te escutar, como tu em contar. Numa palavra, desafia-se a si próprio, como se fora um inimigo de quem temesse várias armadilhas. Os prazeres raros são os que mais nos deleitam. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você, caso contrário nunca encontrará. Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade, é para este alguém uma prisão. Não há que ter medo da pobreza, nem de desterro, nem de cárcere, nem da morte. De que há que ter medo, é de seu próprio medo. Gratidão, se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo.